Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Padre Elvis do canal Lançai as Redes na Rede. Sejam muito bem-vindos. Mais uma formação, continuando toda a temática anterior. Na primeira formação nós falávamos sobre a queda dos anjos, como foi este evento, esse acontecimento dramático, onde os anjos se rebelaram contra Deus, como foi essa rebelião, em que consistiu, qual foi o pecado que eles cometeram, o pecado de inveja, soberba, por que eles usaram mal de sua liberdade, quais foram as consequências deste ato, por que tentaram Adão e Eva, e por que tentou primeiro Eva e Adão, claro, fica aí a dica para você recorrer a essas formações depois. E nós vamos hoje apresentar, ainda aprofundando um pouco mais nessa temática, a questão da origem do mal, o mal moral fundamentalmente, né, que consiste o mal moral, as consequências do mal, e como nós hoje sofremos por causa dessa situação que a humanidade arrasta até hoje, o pecado original. Nós vamos nos basear em alguns materiais que eu quero recomendar para você também, para você ter acesso e leitura. Por exemplo, este livro chama A Fé dos Demônios, La Fe de los Demônios, que está em espanhol, do autor Fabrice Hadjira, está em espanhol, mas você pode encontrar, ele já está traduzido no português, muito bom esse livro. Nós nos baseamos também nesse livro chamado Sufrimiento de los Hombres y Compasión de Dios, El Escándalo del Mal, para falar sobre a questão do mal e o escândalo do mal. Esse não sei se está traduzido em espanhol, mas traduzido ao português, mas é leitura recomendável também. E também esse livro que todos devem ter como livro de cabeceira, recomendo a todos vocês, muito bom, muito profundo, muito rico esse livro, que é o Catecismo da Igreja Católica, super recomendável para todos vocês, tá bom? Então fica aí a recomendação do Padre para você buscar leitura espiritual e aprofundar em toda a temática da doutrina católica, que é muito importante que nós tenhamos hoje conhecimento, mais que nunca, nos tempos em que vivemos. Então vamos lá, seguimos comentando sobre a queda dos anjos, a origem do mal e as consequências deste acontecimento dramático, e como isso pois nos prejudicou a todos nós, a todos os humanos, né? O número do 390 do Catecismo da Igreja Católica diz que a narrativa do Gênesis, no capítulo 3 do Gênesis, que fala sobre a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que o Catecismo diz que se utiliza o autor sagrado, o hagiógrafo, ele se serve de uma linguagem através de símbolos, são imagens que ele utiliza para narrar este acontecimento primordial, que foi um fato que teve lugar no princípio da história. Então, o que quer dizer isso? O Catecismo diz que a revelação dá-nos uma certeza de fé de que toda a história da humanidade está marcada pela falta original, ou seja, pelo pecado original, livremente cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Portanto, o Catecismo afirma que no relato da queda dos nossos primeiros pais, existe uma linguagem simbólica. Linguagem simbólica é o que? Um gênero literário, né? Um gênero literário, gente, na Bíblia, são, por exemplo, gêneros literários da Bíblia: gênero poético, lírico, histórico, narrativo, simbólico, apocalíptico. E, portanto, a linguagem simbólica que utiliza o autor sagrado do livro do Gênesis, né, ele está escrevendo sobre acontecimentos que ele não foi testemunha direta, né? Óbvio, né? Mas ele escreve movido, inspirado pelo Espírito Santo. Por isso, na igreja, nós consideramos a Bíblia como palavra de Deus, porque tem a Deus como autor. O autor instrumental é o homem, mas o autor primeiro, a causa primeira é Deus. É Deus quem inspira o autor sagrado para relatar os acontecimentos e lhes inspira para poder pôr por escrito tudo aquilo que Deus revela. Isso assegura que aquelas imagens que ele utiliza, que o autor sagrado utiliza, são imagens adequadas para poder narrar essas verdades que teve lugar no início da história da humanidade. Então, portanto, são fatos históricos, mesmo que se sirva de imagens simbólicas para explicar este acontecimento histórico. Se considera às vezes que o gênero literário, por exemplo, a utilizar imagens em símbolos como fatos não históricos. Por quê? Porque
fala que é simbolismo, que são imagens, mas que não está de fato relatando um acontecimento histórico. De onde vêm essas ideias? Está claro que não é da igreja, está claro que essas ideias não são da doutrina da igreja de sempre. O gênero literário é uma forma, portanto o gênero literário é uma forma de contar o acontecido. Adão e Eva existiram? Claro que sim. Claro que a igreja reconhece que eles existiram. Claro que a igreja reconhece que são acontecimentos históricos, que eles, nossos primeiros pais, cometeram esse primeiro pecado. E isso aconteceu, né, num momento dado da história, e é isso que o autor sagrado narra. O catecismo diz também que os anjos e os homens são criaturas inteligentes e livres, que devem caminhar para o seu fim último, que é o destino de comunhão com Deus, mas que eles, né, por livre escolha, nesse caso os anjos caídos, eles responderam negativamente a Deus, ou seja, disseram não a Deus. E portanto se desviaram de Deus, se afastaram de Deus, pecaram de fato contra Deus. Foi assim que entrou o mal moral no mundo. Foi assim que entrou o mal na nossa história. Que o mal moral é incomensuravelmente mais grave que o mal físico. Deus, portanto, não é, de modo algum, nem direta nem indiretamente, Deus não é a causa do mal moral. No entanto, Deus permite que a criatura livre, utilizando o mal da sua liberdade, possa se rebelar contra ele, e Deus, nesse sentido, permite que a criatura se afaste. E essa possibilidade do rechaço a Deus é a possibilidade do mal. Misteriosamente, Deus criou seres com uma capacidade de negá-lo. Está claro que a liberdade não é para negar Deus, não é para rechaçar a Deus, se afastar de Deus, mas existe essa possibilidade. E por que Deus cria criaturas livres? Olha, Deus não criaria seres livres, mesmo sabendo que poderiam falhar, poderiam negá-lo e poderiam se afastar, mas Deus não criaria liberdade se da liberdade nos provisse muito mais bem do que mal. De fato, o mal entrou pelo mau uso da liberdade, mas quantos bens Deus, ao criar seres livres, gerou em toda a obra da criação. Nós vemos, por exemplo, Nossa Senhora, a criatura mais livre que houve jamais. Que tesouro maravilhoso foi Maria, né, que foi a criatura mais perfeita que Deus criou. Nós vemos os anjos de luz, nossos anjos da guarda, a milícia celeste, os anjos que disseram sim a Deus e que se tornaram santos, beatos, né? E passaram a viver na glória do Senhor e contemplar a sua face. Vemos toda a corte celestial, todos os santos que ao longo da história disseram sim a Deus. Quantas pessoas maravilhosas que foram conquistadas por Deus e amaram tanto o Senhor que disseram sim a Ele. Então, como a liberdade é rica, como a liberdade é maravilhosa, mas existe também esse outro lado mais dramático da liberdade, que é o fato quando a criatura se fecha ao Criador e nega o Criador. Certamente é um mistério. Deus criou seres capazes de dizer não a Ele, e isso certamente é algo que nós não conseguimos entender totalmente. Nós estamos refletindo e adentrando neste mistério e podemos entender muito, mas é muito mais o que não sabemos que o que sabemos. A queda dos anjos e dos homens, né, é algo certamente que traz consigo consequências horríveis para todos nós. Deus, que é infinitamente bom, e todas as obras de Deus são boas, diz o catecismo, embora criando todas as coisas de maneira boa e bela e reflexo da sua grandeza, da sua bondade, da sua beleza, mesmo assim nós vemos na criação imperfeições e vemos também a questão do mal, do sofrimento, nos males naturais, em catástrofes da natureza. Vemos os limites próprios também da criatura, somos criaturas limitadas, e principalmente o mal moral, ao que nós nos referimos agora de maneira muito mais detalhada. Poderíamos perguntar de onde vem o mal, né? Nós não temos desde logo a pretensão de um vídeo de 15 minutos responder a uma pergunta que muitos teólogos demoraram séculos para tentar responder e fizeram esforços enormes para responder à questão do mal, e não somos nós que vamos em 15 minutos tentar responder a uma das questões mais
apremiantes e mais difíceis da história humana. Santo Agostinho, por exemplo, ele foi um dos grandes pensadores e teólogos que escreveu a respeito do mal, e ele procurava a origem do mal e não encontrava solução, diz ele no livro das Confissões. A sua própria busca dolorosa só encontrará saída na conversão ao Deus vivo. E ele relata que no mistério da iniquidade, citando 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, diz que se esclarece também pelo mistério da piedade. A revelação do amor divino de Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância também do bem e da graça. Devemos, portanto, diz Santo Agostinho, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar da nossa fé naquele que foi o seu vencedor. Então isso é muito importante, porque Santo Agostinho parte de uma questão fundamental. O mal não é só uma questão teórica. O mal é uma realidade que nos atinge, de alguma maneira nos atinge a todos. Partimos, portanto, de um dado fundamental, que Deus é bom, Deus é mais. Deus não é só bom, Deus é infinitamente bom e suas obras são boas. Deus é bom e faz sempre o bem. E se houver alguma dúvida, o catecismo reforça que Deus é infinitamente bom. Por que é importante essa afirmação? Por que é importante recalcar essa informação? Porque seria um erro pensar que Deus é bom, Deus faz coisas muito boas, mas também Deus faz algumas coisas que não são boas. Deus também faz coisas que são menos boas, que são ruins. Mas Deus faz muito mais coisas boas que coisas ruins. Isso seria como se nós pesássemos na balança e que Deus tem muito mais coisas boas que coisas ruins. Isso seria como se, vamos dar um aprovado para Deus, vamos aprovar, está aprovado, né? Porque a fim de contas faz muito mais coisas boas que ruins. Gente, seria um erro grave, é quase uma blasfêmia, né? Isso seria um absurdo, porque Deus é infinitamente bom. Deus não é que ele é bom e às vezes ele erra, né? Porém, se existe o mal, porque o mal está ao nosso redor, porque o mal está à vista de todos nós, né? Mas de onde vem o mal? De onde vem o mal que nós vemos que nos rodeia, né? Ninguém escapa à experiência do sofrimento, ninguém está imune ao mal, né? Não precisamos, por isso, ser grandes pensadores para nos darmos conta de que, de alguma forma, o mal nos afeta a todos nós. E é que o catecismo distingue da experiência do mal, a experiência do mal, situações de sofrimento, desde o ponto de vista físico, desde o ponto de vista da natureza e também do mal moral. Esses três aspectos nós vamos agora aprofundar um pouco mais, porque nós experimentamos no mundo, né, a questão do mal em três dimensões, por dizer assim, né? O sofrimento moral, porque todos nós sofremos de alguma forma. Sofrimento físico, todos nós sofremos também, nossa limitação física, a saúde, e a questão do pecado. Nós vamos avançar agora e ir comentando um a um desses aspectos. Por exemplo, o primeiro aspecto, a questão do sofrimento. Por que sofremos? Por que nós, humanos, sofremos? Olha, nós sofremos, a dizer a verdade, porque amamos, né? Que relação tem entre o amor e o sofrimento? Porque amamos, tem pessoas que nos fazem sofrer, tem pessoas que nos ferem, nos tornamos como que mais vulneráveis, podemos ser traídos, podemos sofrer por um filho que está doente, por um filho que se afasta do bom caminho e está a risco de se perder. Então, o amor gera sofrimento, o amor gera sofrimento em nós. Também existe a questão da enfermidade, que é um mal também físico, o mal também que nos afeta. Porque em toda a criação, tudo que é criado, de alguma forma, a natureza está sujeita à corrupção. Então, nesse sentido, a lei material da matéria, né, pois nós vemos ao longo da nossa existência neste mundo, que nascemos, crescemos e morremos, né? Então a matéria, ela se deteriora. E tudo está fadado à morte, tudo está fadado ao fim. Nossa vida é caduca e tudo isso não acontece sem sofrimento. As doenças, que são mais que um aviso contínuo de que a morte está aí presente, que um dia vai chegar, né? Que nossa vida é caduca, que nossa vida é limitada,
que padecemos em nosso corpo. Então nós experimentamos também, além do sofrimento da vida, porque amamos, porque as pessoas podem nos ferir, porque nos decepcionamos, porque as pessoas podem nos trair, experimentamos também a questão do sofrimento físico, a questão de que toda a realidade criada está tocada pelo sofrimento. E por último também, o terceiro aspecto do mal, nós vemos também o mal se manifestando de maneira assim, muito mais dramática, que é a questão do pecado, né? O próprio mal moral. É aquele que eu faço. O mal moral é o mal que eu mesmo cometo. É o mal que todos nós cometemos. Muito pior que o mal que padecemos é o mal que cometemos, porque isso se chama o pecado. Porque o mal que cometemos é muito pior que o mal que padecemos. Porque o mal que eu cometo, ele também me afeta a mim de tal forma que me corrompe e me torna também uma pessoa má. Nós vemos o mal moral, por exemplo, em questões de corrupção, exploração dos mais pobres, na mentira, nos roubos, traições. É muito mais grave, portanto, o mal cometido que o mal padecido. Que não seja somente uma vítima, senão que eu me torne também algoz, que eu me torne também um carrasco. Isso sim é grave, isso sim, porque isso me corrompe por dentro, isso corrompe meu espírito e minha alma. Por isso é o pior mal, que o mal físico, que o mal material, é o mal espiritual, o mal moral. De onde vem o mal? Santo Agostinho se perguntava sobre a origem do mal, mas não como mera curiosidade intelectual, porque fazia indagações intelectuais, mas principalmente porque ele não queria duvidar da infinita bondade de Deus, porque sem dúvida alguma o demônio tem o poder para nos confundir e nos fazer, nos rebelarmos contra Deus e de mal interpretar as coisas, de nos fazer pensar que Deus tem a ver com o mal. Por isso Santo Agostinho toma em sério a busca da resposta, porque isso vai exigir depois dele também e de nós, meus irmãos, uma conversão, para entender a questão do mal.